Fala, cabra, tá me escutando? Estou em alto e bom som. Beleza. Tô tentando entrar agora aqui com o computador. E aqui, Tu, tu tem o número da reunião? o número do que? Não precisa, pô. É só seguir o link. É, porque eu tô entrando do computador, né? Eu preciso. Mas deixa eu ver aqui, eu vejo aqui. Ah, é gigantesco. Ah, você quer aquele númerozinho? Eita, Uhum. eu não sei como ver agora, hein? E aí, Matheus? Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo jóia. E aí? Graças a Deus, tudo bem. Ô, Saulo, o Que Matheus vai bom. estrear no Louvor domingo, rapaz. Ó, coisa boa. Já dou um pedala Robinho nele lá. Vamos ouvi-lo soltar a voz. Uhum. Mas eu já vou cantar no domingo. Eu achei que eu só ia participar do ensaio no sábado. Não, pelo que eu entendi, você vai cantar, velho. Beleza. Quem Glória a ensaia, Deus. canta. Glória a Deus. Vamos para cima. É, então, creio que Ah, domingo. beleza, peguei. É 710-2323-0985. Beleza. Ah, abri link. Ô, Saulo, aquele Paranauê que eu te falei, no Zoom, eu acho que você não precisa fazer, não, viu? Se você só compartilhar a tela, você permanece também na Uhum. janelinha. 0, Papa, November, Romeo Tango, Kilo. Cadu tá aí, o Rafa, Marcele, Sandra, boa noite, boa noite. Vamos chegando, todo mundo com seu cafezinho, seu cobertor nas pernas. Ô, Saulo, ouvi falar que vai fazer 4 graus no final de semana, é verdade isso ou não? Sim, é a previsão. Eita, vou acender a lareira e fazer um chocolate quente e engordar mais 3 quilos. Uhum. Eu acho que entrou ele aqui. Só que Deixa tá eu dando só eco. Deixa um agora. deles, você deixa com o áudio desligado, né? Uhum. Os dois eu vou ter que zerar o som. Beleza. Tá dando microfone aí agora? Não, né? Não, agora ficou perfeito. Tá. E aí, como é que eu faço aqui para compartilhar a tela do PowerPoint? Share screen. Share screen. Host disable participante screen sharing. Tu tem que. É, eu tenho que te pôr como host. Espera aí. É, Uhum. é esse Saulo que tá com a câmera desligada, né? É o Saulo que tá com a câmera desligada. Espera lá. Make host. Pessoal, vocês estão me escutando direito? Estão me vendo? Aí agora acho que você consegue. Põe o fone aí, Marcos, senão vai. Vamos lá. Share screen. Beleza. Tá aqui. Olha, coisa boa.
Ficou bom aí? Ótimo, perfeito. A única coisa, Saulo, depois tem que marcar uma partida de Counter-Strike, de CS. Ah, Eu vi que você tem no computador. eu tenho. Mas meu computador é um pouco antigo. E aí o que acontece? Eu tenho um driver de placa de vídeo que não atualiza mais. Então eu não estou conseguindo jogar CS. Né? E a galera lá de Recife, que eu faço parte, eles estão jogando toda sexta-feira de noite e faz 3 meses eu não consigo resolver esse problema no computador. Mas eu vou tentar. Né? Beleza, a molecada tá jogando também. Estão voltando, É. né? Eu gosto pra caramba, né? Ai, ai. Já temos quórum, Eli? Creio que sim, né? Nós estamos além de eu e você, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá um terço aí do 6, 7, 8. Nós temos 18 inscritos. Uhum. Tem uma turma aí. Vamos começar com os avisos, né? E os introitos, daí a gente, enquanto isso, o pessoal vai chegando, né? Uhum. Mas vamos já encaminhando. Então, deixa eu achar uma tela aqui que eu vou ver todo mundo. Aí. Opa, peraí que eu estou apanhando aqui também, gente. Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso primeiro workshop Seja Luz, né? Uma iniciativa que nós tomamos há alguns meses, né, Saulo? A gente vem falando sobre isso, com a finalidade de instrumentalizar a igreja, né? Ajudar as pessoas a colocar em prática a missão, né? Aquela missão que todos nós fomos chamados de compartilhar o evangelho, o amor de Deus, né? A graça salvadora de Jesus, e que às vezes a gente não faz porque fica preso aí a formas ou a conceitos, né? Que não nos ajudam. Então, aí conversando com o Saulo, com o pastor Juliano também, a gente entendeu que seria legal ter um tempo juntos, onde a gente compartilhasse a palavra, alguma instrução até mais formal, mas também experiências, né, para que todos se sentissem mais à vontade nesse projeto. A nossa ideia é que, eventualmente, a igreja toda passe por esse processo, apesar de eu, particularmente, entender que muita gente até talvez pense assim, eu não preciso disso, eu já estudei isso, eu já vi isso antes, né? Mas a palavra fala assim, que é pelos frutos que a gente conhece a árvore, né? Então, talvez os mesmos que acham que não precisam também não estão sendo tão bem-sucedidos assim nessa missão, né? Eu acho que, então, o bottom line para mim é todos nós precisamos, independente do tempo de igreja que a gente tem, o tempo de convertido, ou quantos cursos a gente já fez, quantos seminários a gente já fez, todos nós precisamos voltar ao básico, né? Voltar à raiz de tudo, ao primeiro amor, enfim, e compartilhar esse amor de Jesus, esse amor que ele tem por nós, né? As pessoas estão precisando tanto, e a gente vive um momento de tanta oportunidade de evangelismo, né? A gente vê assim tanta gente desesperada, tanta gente com medo, tanta gente aí sofrendo. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós precisamos, no bom sentido, ir para cima. Bom, então esse é o nosso objetivo. Nós vamos compartilhar aí durante esses dias, vai estar o Saulo, o Juliano, eu, alguns outros convidados também falando. Até algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, mas você... Peraí, tem gente tentando entrar e não está conseguindo. Coloquei, eu acabei de admitir. Ótimo. Então, eu esqueci o que eu estava falando. Eu me distraí com o negócio. Pessoas que estão perguntando a respeito de muitas pessoas que vão participar. Sim. Não, o que eu ia falar é que algumas pessoas pediram para eu enviar os temas e a agenda, né? E eu não sei, eu talvez não seja o ideal, mas eu falei, não, acho que eu não vou publicar nada, não, porque a gente precisa ter uma certa flexibilidade, né? E também a ideia não é que, como eu disse, é um bate-papo, a gente vai estar junto, compartilhando, então nós não queremos engessar o programa e também dar assim uma oportunidade para alguém falar, não, mas esse assunto não me interessa, só me interessa aquele, né?
então a gente quer estar todo mundo junto o tempo todo, são só 6 semanas, é algo rápido, né? E conversacional, então eu creio que vai ser muito bom para todos nós, tá? Algumas regrinhas bem básicas, né? Olá, então, quem que chegou aí? Deixa eu ver, Simone chegou, Cassiana chegou, Serjão chegou, tudo bem? Sejam bem-vindos. Carla chegou, Juliano chegou, né? A Eliane também, a Sandra Becker, tá quase todo mundo aí, tá? Então, só queria dar algumas regrinhas básicas antes de orar e passar a palavra para o Saulo. Pedir a vocês que, dentro do possível, deixem suas câmeras ligadas, tá bom? É muito chato a gente falar com uma tela de computador só com um nome. É importante a gente ver você aí, né, e saber que você está acordado, olhando para a gente, tá bom? Eu sei que o Sérgio tem um problema lá de superaquecimento, viu, Sérgio? Então, eu te dou um desconto. Quando precisar, você desliga a câmera para o teu celular não ferver, né? Mas aqueles que puderem, deixem a câmera ligada e deixem o microfone desligado, tá? Para que não haja interferência aí do cachorro latindo, televisão, vizinho, enfim, né? E aí, quando você quiser falar, você pode ligar ou você ergue a mãozinha, tem aqui embaixo, ó, tem um reaction, né? Você pode clicar ali, ó, que nem agora eu dei um joinha, não sei se vocês estão vendo aí, olha aí na minha fotinha, você vai ver um joinha, né? Então você pode fazer essas reações, bater palminha, dar joinha, né? Ou pedir a palavra se você quiser fazer um comentário, alguma coisa, né? Mas deixa o microfone desligado para que não haja interferência, tá bom? E dentro do possível, então, a câmera ligada para a gente ver que você está vivo ainda, ok? Porque, como eu disse, é meio chato a gente às vezes ficar falando só com a tela preta, tá bom? Se você tiver um problema de celular ou precisar sair da sala, enfim, aí você desliga, sai, volta e liga novamente, tá? Mas a minha política lá no curso de homens, né, Rafa, a gente sempre combinava assim, se você desligar a tela, eu estou entendendo que você saiu da sala, tá? Enquanto você está na sala, você está com a câmera ligada. Se você desligou, eu entendi que você precisou dar uma saidinha, foi no banheiro e tal, beleza, não tem problema, né? Mas aí você voltou ativa, por favor, tá bom? Mais algum aviso, Saulo? No vídeo aí? Não. A gente vai falando conforme for surgindo, né? A ideia, como a gente já colocou nos avisos, é nos reunirmos na quinta-feira, sempre nesse mesmo horário. As reuniões serão gravadas, tá? Então, se alguém quiser entrar depois atrasado, desde que assista, acho que a gente precisa ter um compromisso, que você pode entrar, mas precisa assistir, né? Para não ficar perdido, tá bom? Mas são bem-vindos. Então, vocês podem ajudar a gente a divulgar, falando quão maravilhosa foi a reunião, né? Quão gostoso foi estarmos juntos e tal, daí todo mundo vai querer participar, tá bom? Se fosse churrasco era melhor, né, Saulo? Aí vinha todo mundo, Com né? certeza. 115 pessoas inscritas, né? Mas, enfim, né? É importante a gente estar junto. Vamos orar, então, entregando esse tempo para o Senhor e pedindo a bênção sobre as nossas vidas, né? E dando aí o pontapé inicial. Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a gente pode se reunir, mesmo à distância, podemos estar juntos, Deus. E declaramos que fazemos isso em nome de Jesus. Por isso, clamamos pela Tua presença, Deus, pela manifestação do Teu Espírito em nossas vidas, que o Senhor esteja trazendo à tona tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da vida do Saulo. Que o Senhor abençoe ele agora, que o Senhor o cubra com o Teu Espírito, que o Senhor dê a ele unção, discernimento, sabedoria e ousadia, Deus, para falar em nome de Jesus. Que todos nós sejamos ministrados com aquilo que o Senhor tem para nós hoje, que assim a Tua igreja, a igreja do Senhor, possa crescer cada vez mais e a gente possa participar desse processo ativamente. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, tem algumas pessoas que estão aí que não me conhecem. Meu nome é Saulo, né? Tá como Saulo Vieira aí, tá encurtado meu nome. Eu sou cristão, nascido de novo desde 1992. E assim que eu me converti, eu entrei num discipulado que a tônica dos seus discipuladores, né, dos meus discipuladores, era evangelismo. E engraçado que nós tínhamos 3 grupos de discipulado na igreja naquela época, e um era o ministério de louvor, o segundo era o ensino da palavra, e o meu terceiro discipulado que se envolvia com o evangelismo. Então isso foi sempre um assunto que desde o meu início na caminhada cristã foi minha paixão. Eu fui ensinado a evangelizar. Eu escrevi um pequeno
artigo de 3 páginas e mais alguma coisa, e esse PDF vai ser disponibilizado para vocês depois no grupo, com o resumo daquilo que a gente falou hoje aqui, tá certo? Então, se você quiser prestar atenção e não tomar nenhuma nota, não tem problema. Se quiser tomar nota, não tem problema também, o material vai ser disponibilizado logo, logo, tá ok? Por quê? Porque é a base teológica para o evangelismo, né? E eu comecei o artigo falando o seguinte, que numa igreja onde não se conversa e não se discute sobre o evangelismo e a prática do evangelismo, não é mais uma igreja. Então, eu vou repetir. Uma igreja em que se não discute, não se conversa sobre a prática do evangelismo, não é mais uma igreja. Porque este foi o primeiro grande mandamento que Jesus deu após ressuscitar. Lá em Marcos 16:15, ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E em Mateus 28, 18 a 20, ele, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é fantástico. Primeiro porque Jesus comandou todos os cristãos ao evangelismo. Eu tenho um amigo e ele serviu o exército e ele era da arma de infantaria. Então, assim, dentro do exército eles dividem armas. São setores. Então, tem os infantes, tem artilheiros, tem o pessoal de mecânica, tudinho, e ele era da área de artilharia. E ele falava assim, eu sou da artilharia, mas eu faço a mesma coisa que um infante faz. Então, eu posso cobrir no campo de batalha o exército, os meus batalhões com fogo, atirando no inimigo, mas se depender de eu ir para o campo de batalha, eu também sei fazer o que um soldado faz. Certo? Então, o grande problema na igreja, o grande problema nas comunidades cristãs, é que uma vez que você se acha em um ministério, você praticamente para de evangelizar. Ou seja, eu não estou falando que isso acontece em nossa comunidade, se estiver acontecendo, esse curso é justamente para sanar esta dificuldade e este problema. Nós temos que evangelizar, mesmo eu sendo do Ministério do Louvor, mesmo eu sendo do Ministério de Oração, ou mesmo eu sendo do Ministério de Ensino, é nosso primário chamado evangelizar. Certo? É um mandamento de Jesus a todos os discípulos. E ele fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E o que acontece quando a pessoa se torna um discípulo? A gente batiza, que é o que está escrito aí nesse versículo. E a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E a gente tem que ensinar, discipular, e para que eles guardem essa ordenança. E o mais espetacular disso é que Jesus está conosco neste processo de evangelismo através da pessoa do Espírito Santo. Então, é uma autoridade que Jesus nos dá, certo? Porque toda a autoridade foi dada para ele, tanto no céu quanto na terra. Certo? Então, nós estamos imbuídos dessa autoridade para proclamar as boas novas, que é Jesus Cristo. Certo? Então, assim, uma vez sanado isso, estando claro isso em seus corações, que vocês têm a ordenança de evangelizar, a gente tem que entender o que é o plano de salvação. Pessoal, o que é plano de salvação? Eu estou escutando isso pela primeira vez. Plano de salvação é a grande ideia que Deus teve para resgatar a humanidade que havia rompido esse relacionamento com Ele. Então, para isso, a gente precisa ir lá para o capítulo 3 de Gênesis, né? Lá nos primórdios da Bíblia, e entender que uma vez que o homem quis saber tanto quanto Deus,
Portanto, uma vez que o homem quis tornar-se ser Deus através da árvore do conhecimento, ele rompeu o seu relacionamento com Deus. O querer tornar-se ser igual a Deus rompeu esse relacionamento com Deus. Tendo uma vez rompido, Deus planejou para que essa reconciliação ocorresse. E essa reconciliação, ela foi muito bem planejada. A gente lê todo o Antigo Testamento vendo sinais claros das ordenanças de Deus nos profetas e nos sinais, apontando para a pessoa de Jesus. Então, o plano de salvação, prioritariamente, primordialmente, é Jesus. Jesus é o plano de salvação de Deus para a humanidade. E através da pessoa de Jesus, nós podemos ter uma mediação para com Deus. E aí a gente vê o seguinte texto, que é um dos sinais claros no Antigo Testamento apontando para Jesus. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está lá em Isaías 9:6, falando da vinda do Messias, praticamente 800 anos antes da vinda de Jesus. Eu posso até errar a quantidade de anos, gente, mas a profecia é perfeita para a pessoa de Jesus. E Jesus nasce numa pequena vila, uma pequena cidade de Belém, como existem profecias em uma virgem, e sinais ocorrem para que se reconheça a divindade desse menino. E Jesus tem uma infância, Jesus tem problemas, Jesus perdeu um primo, Jesus viveu uma vida normal. Teve amigos, teve quem o traísse, chorou, teve perdas. Para que ele, através dessa vida normal, essa vida de homem, de ser humano na Terra, pudesse ser uma real identificação. Deus, em seu plano de salvação, enviou Jesus para que a humanidade identificasse que Deus sabia o que era o sofrimento humano. O ponto mais baixo da vinda de Jesus é sua morte. Ele morreu. E o ponto mais alto é que ele ressuscitou. E essa ressurreição, reconhecida por centenas de testemunhas, foi a ponte necessária para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus. Jesus teve altos e baixos, como já falei, mas essa ponte foi a chave. E isso o apóstolo Paulo desvenda muito bem neste trecho aqui da carta de Filipenses. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo reconhece que Jesus fez o sacrifício último e suficiente para o nosso resgate. Porque mesmo ele sendo Deus, ele não se utilizou dessa posição tão privilegiada e serviu a humanidade com sua vida, certo? Então, como apresentar isso? Né? E aí eu conversando com ele, eu fiz ele perguntando mais cedo, você tem algum
alguma pessoa que você evangelizou e a pessoa se converteu, e aí ele vai compartilhar um pouco dessa experiência. Como é que eu faço para trocar aqui? Aí, vamos lá. Eu tenho que trocar para gravar certo aqui. Eu estava deixando de qualquer jeito e depois que eu me toquei, falei, rapaz, esse negócio vai gravar tudo esquisito se eu não alinhar as telas. Então, essa é uma pergunta bem legal, né? Eu acho que a maioria de nós tem experiências de evangelismo e algumas são mais sui generis do que outras, né? Então, eu tenho algumas experiências bem fora da casinha, algumas até que eu não recomendaria. Mas eu acho que é interessante comentar dentro do nosso contexto aqui, para a gente ver como Deus age, né? E que se a gente tiver esse coração de compartilhar, esse coração de não guardar, né? Não esconder, não segurar, a gente pode evangelizar nas situações mais estranhas, mais adversas. E a maioria das situações em que eu tive essa oportunidade de falar de Jesus e falar do plano de salvação para alguém foi assim, né? Não foi nada contra, né? Eu acho que é muito legal as campanhas e tudo, mas não foram em momentos assim, foram em momentos particulares, né? Eu lembro uma vez que eu estava comendo uma pizza com algumas pessoas num barzinho lá em Ibiporã, isso eu era solteiro ainda, era uma época até que eu estava desviado, né? Eu estava afastado da igreja, eu tinha tido algumas decepções com a igreja, já estava meio afastadão e tal, e eu tinha uns amigos lá e eu saía com esses amigos e naquele dia eu saí com uma pessoa e a gente estava lá num barzinho comendo pizza e tomando cerveja e até assim com algumas intenções escusas, né? Não recomendáveis e tal. Quando essa pessoa vira e fala assim, nossa, mas você sabe que essas coisas parece que nada me satisfaz mais. Porque eu saio, eu me divirto, eu vou numa boate, eu como, eu bebo, né, faço algumas coisas e tal, mas parece que nada me satisfaz. E aí, quando uma pessoa vira para você e fala isso, o que você fala para ela, né? Então, assim, cara, eu tô num barzinho, tomando cerveja, comendo pizza, né? E dá vontade de falar, pô, Deus, sério mesmo, né? Vai ser aqui, né? E foi ali, né? E aí eu me lembro muito bem, foi uma ocasião muito interessante e isso faz muito tempo, mas eu queria compartilhar justamente por ser tão fora da casinha, né? Eu queria mostrar para vocês que Deus dá essas oportunidades para nós. E naquele momento eu evangelizei aquela pessoa, ela tomou uma decisão para Jesus, a gente orou ali na mesa do bar, né? E depois aconteceu algo semelhante com um outro amigo meu, a gente também montando modelos, no tempo que eu fazia modelismo, essa pessoa chega, mesma coisa, fala, nossa, eu não entendo certas coisas, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, e aí você fala, não, mas isso tudo está acontecendo porque o mundo se afastou de Deus, as pessoas se afastaram de Deus, é por isso que tem tanta coisa ruim. Mas sabe aquela pergunta, por que tanta coisa ruim acontece? Por que se Deus é tão bom, por que há tanta desgraça? Muito simples, porque o homem se separou de Deus, o homem escolheu não seguir a Deus. E está ali uma portaça aberta para a gente falar do amor de Jesus e da reconciliação que ele quer trazer para nós. E aí, mais uma vez, estou lá montando um aviãozinho, falando de Jesus para esse amigo meu que tomou uma decisão, inclusive caminhou com a gente bastante tempo aqui, na capela, depois aí na missão, né? E muitos outros testemunhos dessa mesma forma, né? Aquela salinha do cultural, eu brinco, né, Carla? Aquela salinha de vidro lá embaixo, tanta gente já aceitou Jesus ali, porque são pessoas que chegam, e eu não quero dar um spoiler, que vai ser um dos capítulos que a gente vai falar mais para frente, que é como você usar momentos de dor para falar do evangelho. E é tão comum, a gente começa a atender uma pessoa, normalmente são fornecedores, alguém que veio vender algo para nós, e essa pessoa começa a contar a história, começa a falar do filho que está em drogas, a filha que está com problema, a mãe que está doente, ou um problema de saúde, o casamento que está acabando, e pá, aí você entra com o evangelho e você traz uma esperança para aquela pessoa, né, num ambiente de trabalho, num ambiente que é totalmente fora da igreja, né, mas tudo volta ao ponto do quê? Da gente estar sensível ao Espírito Santo e sensível a essas oportunidades que ele traz para nós e você ter essa disposição, essa coragem de falar.
que é o que eu acho que às vezes falta para a gente, né? A gente fica meio com medo, né? Mas será que eu vou pagar mico, vou me constranger? Ou será que eu sei o que falar? Por isso que a gente criou o workshop, né, Saulo? Para que todos nós saibamos o que falar. Quando essa oportunidade surgir, ela vai surgir, para que você saiba o que falar, você saiba o que comunicar para essa pessoa que Deus vai colocar no teu caminho. Tá com você, Saulo. Então, as pessoas, você de repente pode estar compartilhando o evangelho e a pessoa pode perguntar assim, mas o que é que eu devo fazer para ser salvo? E não se esqueça, gente, a gente está falando aqui para vocês que já têm uma caminhada cristã, mas a gente também está falando para pessoas que vão assistir esses vídeos no futuro para que elas possam ser treinadas nisso. Então, de repente, chega essa pergunta: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Fazer a pessoa executar? Nada. Certo? Essa é a resposta. Nada, você não tem que fazer nada. Agora, por que você não tem que fazer nada? Porque Jesus já fez tudo. O que você tem que fazer é reconhecer, é entregar-se, né? Jesus fez tudo, porque nós não podemos fazer nada por nossa vida. A gente não tem condição de acrescentar um segundo no curso de nossa vida. Ah, eu quero colocar mais um segundo, mais um suspiro. Não consigo, né? Então, Jesus é que fez essa obra de salvação. O que nós temos que fazer é aceitar. Mas, Saulo, então, como é que eu aceito? Como é que eu faço isso? Então, para isso, vem essa pequena base teológica agora. Ela está na Epístola de Romanos, de Paulo aos Romanos, sendo os primeiros trechos esses aqui. A pessoa tem que reconhecer que ela peca, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Qualquer ser vivente na face da terra, ser humano, com exceção de Jesus, que respirou, pecou. Jesus foi o único imaculado, sem mancha, sem mácula. E se a pessoa reconhece que ela é pecadora, ela vai saber que o salário, ou seja, a paga, o destino dos pecadores é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a pessoa precisa reconhecer que peca, saber que o salário desse pecado é a morte, mas que a salvação vem através de Jesus Cristo. Certo? Após isso, reconhecer que Jesus morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Ou seja, olha, eu nasci em 1973. Pode fazer a conta rápida aí, vai dar 47 anos. E Jesus morreu por volta do ano 30 da era cristã. Então, há 1943 anos, Jesus já tinha morrido por mim e eu nem tinha nascido. A mensagem dele me alcançou através do seu sangue 1943 anos depois. E em 1992 eu aceitei essa mensagem. Então ela se tornou vida. Então, Jesus morreu por mim, mesmo eu ainda sendo pecador. Jesus morreu por ti, mesmo você ainda sendo pecador. E aí, uma vez reconhecido isso, a gente tem que confessar. O apóstolo Paulo fala assim que com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E por fim, todo aquele que invocar o nome de Jesus será
salvo. Vamos fazer um resumo? Reconhecer que nós pecamos. Reconhecer que a paga desse pecado é a morte, mas aceitar Jesus como nós recebemos a vida eterna. Saber que Jesus morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Nós confessarmos que Jesus é o Senhor de nossa vida, nós invocarmos o seu nome para sermos salvos. Uma vez colocado isso, e existe outra forma ainda, não, você tem que reconhecer os seus pecados, pedir perdão por eles. Isso é muito bom. Mas o simples fato de nós estarmos diante da presença de Deus, reconhecendo isso, reconhecendo que somos pecadores, já está trazendo diante de Deus o nosso arrependimento. E arrependimento, gente, significa mudança de vida, que vai ser gerada através da presença do Espírito Santo em nós. Uma vez feito isso, uma vez a pessoa confessando isso, ela está salva, assim como todos nós. Mas você pode falar ainda assim, mas Saulo, eu entendi esses pontos, eu entendi tudo isso, mas eu ainda tenho dificuldade. Eu ainda tenho dificuldade. Será que tem algum material, algum auxílio, alguma coisa que possa me ajudar nesse processo de evangelismo? Tem. Para isso, eu queria chamar o Eli para ele falar de um material que ele usou durante algum tempo. Depois eu vou falar de outros materiais, eu e Fernando. Deixa eu ligar aqui de novo. Eu só não consegui achar, eu queria mostrar para vocês, mas eu acabei não achei, não consegui achar aqui em casa. A coisa está meio bagunçada. Você não sabe onde é que está o Mais Que um Carpinteiro, né? A gente tinha uma cópia só. Estava inclusive embaladinha ainda. Mas tem um livro que eu gosto muito, ele chama Mais do que um Carpinteiro. E ele é muito interessante porque ele traz é um livro pequeno, né? E ele conta a história de Jesus. E ele fala da obra de Jesus de uma maneira muito... Eu dei o último? Eu dei o último. Quando eu encontro esse livro, eu compro de 20, 10, 20, porque ele é um livro muito gostoso de ler e é do Wilkerson, né, o nome do autor. Né? Você pode dar um Google aí depois, Wilkerson com K, Mais do que um Carpinteiro, e ele conta a história de Jesus, ele fala da obra de Cristo, né? Mas ele começa falando de Jesus como um carpinteiro. Então ele traz aquela humanidade de Cristo que muitas pessoas se esquecem. E elas pensam naquele Jesus distante, aquele Jesus Deus sentado no trono, né, lá assim, inacessível, inalcançável. E o Wilkerson fala que não, Jesus era o carpinteiro, ele andava no meio das pessoas simples, das pessoas como nós, né? Mas ele morreu para essas pessoas, ele ressuscitou, né? E por isso ele nos dá vida e vida eterna. E ele faz toda essa explicação do plano da salvação, um livro muito bacana. Como o Saulo falou, é um ótimo recurso, inclusive para a gente dar de presente, é um livro bem baratinho, bem pequeno, né? E então, quando você tem uma pessoa, aqueles que eu falo assim, que é o nosso oikos, né? Aqueles que nós estamos de olho, está na mira, aquele que está na mira, você pode dar um livro desse, ou esses outros aí que o Saulo vai sugerir, né? Mas como um pontapé inicial, um começo de conversa, para depois você ter, inclusive, assim, essa primeira entrada, como falar do assunto, né? Então o livro ele abre essa porta, e um livro bem pequeno é fácil porque as pessoas não se recusam a ler. Se você dá um livrão, né, outro livro que eu gosto muito é aquele Jesus que eu nunca conheci, que é um livro espetacular que também mostra todas essas facetas de Jesus, mas é um livro dessa grossura. Então já é para aquela pessoa que quer conhecer a Jesus, que deseja conhecer a Jesus, aí é um bom livro. Mas para aqueles que a gente está evangelizando, que ainda estão bem lá no comecinho, né, que estão apenas curiosos, talvez, o do Wilkerson funciona melhor. Mas a minha experiência com ele é muito boa. Inclusive, a última vez que eu usei, assim, que tive um resultado muito bacana, foi com um amigo que estava no hospital. E ele tinha tido um problema cardíaco, que eu levei o livro de presente para ele. Ele leu o livro, tomou uma decisão, né? Hoje
está salvo, né? E não mora em Londrina, senão apresentaria para vocês, mas o livro ajudou muito nesse processo. Você sabe? Então, eu queria chamar a Fernanda aqui. A Fernanda vai fazer uma coisa que ela faz com muita maestria. Exato, ela vai fazer os pontos básicos com muita maestria de um material que, inclusive, nós utilizamos de outra forma, como uma pulseirinha, na nossa viagem missionária para Moçambique em 2005. Então, eu vou aqui abrir o áudio aqui agora e Fernanda vai fazer. Vem aqui. Oi, boa noite, gente, tudo bem? Então, vou apresentar para vocês o livro Sem Palavras, mas como o Saulo falou que eu não precisava apresentar conforme eu faço geralmente, eu vou só dizer o que significa cada uma das páginas, tá? Então, quando a gente vai apresentar, a gente começa com o dourado, que o dourado ele representa o nosso Deus, nosso Senhor, porque tudo que ele faz é perfeito, é precioso. E, bom, vou fazer sempre algum apontamento com relação às crianças, né? Para ficar ainda mais concreto, a gente aproveita e fala para elas que é tão precioso, tudo que Deus faz é muito precioso, o mundo todo foi Ele quem criou, Ele criou cada um de nós, e Ele criou também um local muito especial, uma cidade chamada Cidade Santa, e que essa Cidade Santa tem ruas de ouro, segundo a Bíblia, possui ruas de ouro. E que essa cidade está nos esperando. E por que nós não estamos agora vivendo nesse lugar? Porque existe algo chamado pecado. O pecado entrou nas nossas vidas e atrapalhou o nosso relacionamento com Deus. Com o pecado, nós não podemos estar próximos de Deus. Com o pecado, nós não podemos viver na cidade que Ele preparou para nós. Então, Deus não queria deixar a gente distante dele. Então, o que Ele fez? Ele nos mandou o seu filho Jesus. E Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele derramou o seu sangue. E através desse sacrifício amoroso do seu filho Jesus por nós, nós temos então o nosso coração purificado, a nossa vida purificada. E graças a Jesus, se nós aceitamos, entendemos o que Jesus fez por nós e aceitamos a vinda dele nas nossas vidas, nós temos então a última página, que é o verde, que ele pode tanto simbolizar a esperança de que um dia estaremos juntinho de Deus de novo, a esperança de que nós vamos sim pisar naquelas ruas de ouro, ou ainda podemos dizer que o verde também nos lembra o crescimento das plantas que a gente vê brotar pequenininho e crescendo. Então, o crescimento também faz parte da nossa vida. Quando nós aceitamos andar com Jesus, nós então temos a oportunidade de crescer no nosso relacionamento com Deus. Todos os dias, através do quê? Da leitura da Bíblia, através da oração, através de buscar pessoas que têm o mesmo entendimento que eu acabei de ter ao receber a Jesus, e então crescer no relacionamento com Deus. Basicamente isso, gente. Eu tentei resumir, tá? Para as crianças a gente explica mais detalhadinho. Tá vendo que eu falei? Que ela arrasa. Deixa eu só colocar aqui o microfone novamente. Aí. Ela é muito boa nisso. Isso, no evangelismo de carnaval, que a gente fazia todo ano em Recife, que ainda é feito lá, isso a gente fazia as pulseirinhas e dava. É isso que eu ia falar. No momento que a gente... Tinha pulseirinha, né? Que você põe as miçanguinhas com a cor, né? Que eu lembro da pulseira, não lembrava do livro, mas lembrava da pulseira, que aí a cor da miçanga te dá a sequência toda da história toda, né? Vocês usavam isso? Usávamos muito. A gente fazia cerca de 500 a 800 pulseiras dessa para carnaval só para crianças. E aí a gente instruía ainda isso, porque no carnaval de Olinda e Recife vai muita criança, a gente dava ela e depois que a gente ensinava a história, a gente pedia para ela contar para a gente, para que elas pudessem contar para os seus pais. Então a gente fazia isso como um gancho evangelístico.
né? Outra coisa que tem um gancho evangelístico é esta ferramenta aqui, que a gente teve contato na primeira década dos anos 2000, o Evangecube, né? A gente tem duas versões dele aqui. A gente tem a versão Pocket, certo? E a gente tem a versão não Pocket, tá? Eu vou fazer com a versão Pocket, tá, gente? Fica mais fácil para manusear. Então, assim, olha. Estão vendo bem? Deus criou o homem, mas o homem se separou de Deus. O homem estava separado, afastado da presença de Deus. E Deus sentia falta, saudade do homem, do ser humano. Por isso que ele enviou seu filho Jesus, para que este relacionamento fosse reconciliado. Só que a humanidade não entendeu Jesus e o condenou à cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele não ficou na cruz. Ele, deixa eu ver aqui se é certo, ressuscitou, né? Ele foi enterrado, mas a tumba não o conteve, ele ressuscitou. E uma vez ressuscitado, ele... Deixa eu ver aqui, eu faço o que aqui agora, que eu não estou vendo a seta. Ah, seta. Abre no meio. Abre no meio, isso mesmo. Ele é a ponte de nós para com Deus, nos livrando da morte, nos trazendo para a vida. Não é? Jesus nos reconcilia com Deus, né? E aí o final do cubo, a gente gira ele e a gente fala o que é que a pessoa precisa se ela aceitar a mensagem, né? Ela precisa ler a Bíblia, né? Ela precisa fazer a oração de decisão, ler a Bíblia, amar ao próximo. Aí, deixa eu ver aqui, estar em comunhão com os irmãos e proclamar essa palavra. A gente está falando, ele falou do livro, eu falei do Evangecube, Fernanda falou do livro Sem Palavras, e o que tudo é isso? São recursos que nós temos de maneira criativa para poder transmitir a mensagem, fazer um gancho, fazer uma chamada de atenção à pessoa. Mas, gente, aquilo que realmente chama a atenção da pessoa é sua segurança, é sua certeza de salvação, é a transformação que Cristo fez em sua vida. Saber os textos bíblicos, saber o plano de salvação é importante, mas mais importante é viver. Porque vivendo, você terá toda a autoridade em sua evangelização. Nós tivemos contato, alguns anos atrás, com o material de Corrie ten Boom. Quem foi Corrie ten Boom? Corrie ten Boom, ela tinha, junto com o pai, uma loja de relógios na cidade de Haarlem, que fica ao redor da cidade de Amsterdã. E com a ocupação nazista, o pai de Corrie, na Segunda Guerra Mundial, ele decidiu que eles tinham que fazer alguma coisa. Eles eram uma família cristã praticante, eles tinham que fazer alguma coisa. E eles se envolveram com a resistência holandesa e no último andar de sua relojoaria, que também era sua casa, eles construíram um quarto atrás de um guarda-roupa. E ali a casa de Corrie começou a se tornar uma casa de passagem de judeus que eram perseguidos pelos nazistas. A resistência holandesa trazia pessoas, as pessoas ficavam ali por um tempo e depois eram tiradas da ocupação nazista para viver suas vidas. Um belo dia, o refúgio, a casa de Corrie
sofreu uma batida da Gestapo e todo mundo foi preso, todo mundo da família de Corey. Mas e os judeus que estavam lá conseguiram se esconder neste quarto secreto, que é chamado de refúgio secreto, e depois eles foram resgatados pela resistência holandesa. Todos os familiares de Corey, inclusive Corey e a irmã, foram para campos de concentração. Se eu não me engano, todos faleceram com exceção de Corey, inclusive sua irmã. A Corey, por um milagre e erro administrativo, foi liberada do campo de concentração e, após a Segunda Guerra Mundial, ela se tornou um testemunho vivo de perdão aos seus algozes, as pessoas que a capturaram. Ela foi convidada diversas vezes ao redor da Europa para pregar sobre o Evangelho e o amor de Cristo, tendo inclusive, às vezes, em suas plateias, pessoas que participaram como os carcereiros de sua prisão. E essas pessoas se converteram. A vida de Corey foi tão inspirativa, que Billy Graham arrecadou fundos e, na década de 70, foi a Harlem, junto com Corey, e eles filmaram um filme falando sobre essa história, que está inclusive disponível no YouTube, chamado Refúgio Secreto. Por que eu falei isso tudo? Porque Corey ten Boom viveu o perdão. Ela ministrou o perdão mediante todos os conflitos que ela tinha. E, através desse perdão, ela conseguiu evangelizar centenas e centenas de pessoas. E eu mencionei ela porque no devocional que tem em português, deixa eu falar aqui, mostrar aqui, fazer uma pequena propaganda, ela tem uma pequena oração de decisão. Deixa eu ver se vai. Foi aí. E a oração é essa, que a pessoa deve fazer quando aceita Jesus. Jesus, peço-te que habites em mim, sou pecador. Tenho confiado em mim mesmo e em minhas boas obras, mas hoje tomo minha própria confiança em ti. Eu te aceito como meu Senhor e Mestre. Ajuda-me a abandonar meus pecados e a te seguir. Aceito o teu perdão e o dom da vida eterna. Eu te agradeço por isso. Amém. Então, pessoal, a chave de um bom evangelismo não é ter um material desses, não é saber de qual os versículos. A chave é você viver o evangelho e ter a paixão pelo perdido, sabendo que é uma ordenança de Jesus. Eu espero que você, através desse curto treinamento que estamos fazendo a começar de hoje, possa sentir essa paixão e proclamar essa mensagem que transformou o mundo. Eli, contigo. Amém. Glória a Deus. Nossa, é emocionante a história da Corey. Para mim é difícil até manter a compostura aqui. E como dela tem outros testemunhos, tem muitos testemunhos, e eu acho que é uma prática muito legal, assim, é muito bacana você assistir esse filme, você ler essas histórias, porque tudo isso serve de estímulo para a gente, né? E também de desafio, porque às vezes é como o Saulo falou no começo, a gente se coloca numa posição muito confortável, né? Eu estou na igreja, eu estou no ministério, né? Já estou fazendo a minha parte, né? Mas tem tanta gente clamando, né, e precisando tanto, como eu contei lá a história da nossa salinha de vida do cultural. São pessoas que vêm vender um produto e daqui a pouco elas estão chorando na tua frente. E elas estão chorando porque elas precisam de Jesus, elas precisam ouvir essa mensagem. E nós não podemos reter a mensagem, né? Então, que tudo isso sirva de estímulo para nós. E como o Saulo bem falou, o Juliano falou isso outro dia também, né? O melhor evangelismo é uma igreja apaixonada. É uma igreja empolgada, né? Apaixonada por Jesus, apaixonada pelo reino. Né? Então, que todos nós possamos
desenvolver essa paixão aí cada vez mais, buscar cada vez mais estarmos apaixonados e falar desse amor de Jesus por nós e de nós para eles, né? Então nós vamos orar, daí eu vou fazer uns avisinhos no final, né? E para aqueles que estão aí curiosos, eu já coloquei os links tanto do livro que eu mencionei quanto do filme lá no grupo do WhatsApp. Eu estou pondo no grupo do WhatsApp porque aí fica registrado. Se a gente colocar aqui no chat, a hora que acaba a sessão, apaga e quem não viu não vê mais, né? Então por isso eu estou colocando lá no WhatsApp, beleza? E aí vocês podem depois assistir o filme, adquirir os livros. E eu sugiro, Saulo, também esses outros materiais, o que houver lá, de repente colocar onde o pessoal pode acessar, né? E uma ideia boa seria, de repente, a gente fazer essas pulseirinhas aí, viu? Acho que, né, Carla? A Carla também usou a pulseirinha bastante, né? Quando fez o curso lá do ISVEL, de evangelismo de crianças, né? Então, na década de 80, né? Essa parte a gente não precisa falar. Mas o que é bom, gente, é atemporal, tá bom? A gente não precisa se preocupar em ser relevante nessas horas, em ser relevante não, em ser contemporâneo, né? Relevante, sim, precisamos ser relevantes, mas não necessariamente contemporâneos, tá bom? Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse tempo juntos, obrigado por todo esse estímulo que o Saulo trouxe para nós e também pelo ensino, Senhor, de sabermos o que a tua palavra diz a respeito da decisão que todos nós precisamos tomar pelo Senhor. Creio que todos aqui já tomaram essa decisão, mas inclusive entre nós, se alguém tem dúvida, se está inseguro em relação à decisão tomada, que faça isso hoje novamente, não tem problema, né? Mas que nós estejamos prontos, Pai, para comunicar essa mensagem para todos aqueles que precisam ouvir da tua voz e conhecer o teu amor e a esperança que há em ti. Que o Senhor nos desafie cada dia, que o Senhor traga oportunidades de compartilharmos, que a gente possa, o Senhor possa ser generoso com a gente, Deus, e mandar aquelas pessoas que já estão à procura, que já estão sedentas, né, para que a gente possa começar a praticar o evangelismo e ver o resultado e ver as pessoas tomando essa decisão e assim sermos estimulados para perseguirmos aqueles até mais difíceis, aqueles ainda mais resistentes. Nós te pedimos em nome de Jesus também por uma boa noite de repouso, pela tua bênção sobre os nossos lares, sobre cada família que está aqui representada, que o Senhor nos dê um final de semana abençoado, um culto abençoado no domingo. O Senhor abençoe o Saulo na preparação da palavra, o pessoal que vai estar ministrando louvor, o Mateus, Deus, que vai debutar cantando para a gente, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor o encha da tua unção, da tua graça. Nós te agradecemos, Deus, pela vida de cada um que tem estado conosco na missão, cada um que o Senhor colocou na nossa família. Obrigado, Jesus, por essa família tão maravilhosa que o Senhor nos incluiu. Nós te amamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saulo, quer falar alguma coisa? Dá uma boa noite. Juliano está por aí. Cadê o Juliano? Juliano, quer falar alguma coisa, Juliano? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ninguém quer falar nada? Então é isso aí, queridos. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Espera aí. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Nós estamos à disposição. Eu, Eli e o Juliano, que a gente está à frente desse curso, para tirar dúvidas com vocês, tá certo? Vocês têm o WhatsApp da gente. Não se acanhem, ok? E ao final das reuniões, ou durante também, o que eu falei, aquela hora lá, se alguém quiser falar, levanta a mãozinha e tal, faz um sinal, a gente estamos aqui para conversar, tá bom? Fiquem à vontade. É lógico que a gente não quer fugir do tema, né? Não vamos falar de política, nem de Covid, pelo amor de Deus, mas, né, queremos conversar. E o grupo, pessoal, eu vou deixar liberado agora, tá? Eu deixei ele fechado até o começo, para que não ficasse aquela confusão de bom dia, boa tarde, boa noite, e aí quem está chegando perdendo as informações, tá bom? Então eu vou liberar, mas eu peço a todos encarecidamente, né? Em italiano, per carità, né? Que vocês se atenham ao tema, tá bom? Então, sem correntes, sem Covid, sem política, sem compra e venda, sem nada que não for do nosso tema, tá bom? E aí a gente pode ter ali uma comunidade, a gente pode conversar, mas sempre relativo a esse tema, para a gente não sair do foco, ok? E qualquer dúvida pode chamar, pode pedir ajuda, tá bom? E para orar também, para compartilhar, estamos à disposição de todos. E mais algum aviso? Não? Então, esse final de semana a gente se vê lá domingão, todos na nossa celebração às 10 da manhã, como sempre.
E depois, na próxima quinta-feira, estamos aí de volta. E quinta-feira é o Juliano que vai estar ministrando para nós, né, Juliano? Beleza? Então, nos vemos na quinta. Deus abençoe vocês. Um abração virtual a todos.